Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, bem-vindos. Esse é mais um vídeo da série Vamos Juntos, esse conjunto de vídeos, essas gravações que foram criadas aqui por mim para interagir com a comunidade do Instituto Federal e toda a sociedade. Sou o professor Robson Barbosa, professor do curso de Gestão Pública do Instituto Federal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós temos mais um vídeo da série Vamos Juntos e hoje um vídeo para lá de especial, né? Então eu tenho a honra de receber aqui um amigo, um artista de grande talento, cantor lírico, Orlando Marcos, que nos deu a oportunidade de estar aqui essa noite e vamos bater um papo com ele. Orlando, obrigado novamente aí por estar com a gente e seja muito bem-vindo. Imagina, Robson, eu que tenho que agradecer por essa oportunidade, por ter esse privilégio de poder falar para toda a comunidade do Instituto Federal, bem como outras pessoas também que estão ao alcance desse trabalho que vocês vêm fazendo, e que possamos repetir mais vezes. É uma honra muito grande para mim. Excelente, excelente. Uma honra para nós, né? Bom, o Orlando, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, resumido, é óbvio, né? Orlando Marcos Batista da Silva, ele é um cantor lírico, baixo, mas não é baixo, ele é um cara alto, já ele vai explicar para nós e para todos vocês, né, o que é um cantor baixo, né? Atualmente ele integra o Coral Único do Teatro Municipal de São Paulo desde agosto de 2010, sob a regência do maestro Mário Zácaro e maestro Sérgio Werneck. Participou de várias produções, participou da ópera Aida de Verdi no Teatro Municipal, onde ele foi o Rei Faraó, é uma das minhas óperas favoritas, já disse isso para você, né? E participação na ópera L'amour de toi Orange, no Teatro Municipal de São Paulo. Ele teve o 5º lugar no Festival Internacional de Lingolen, em País de Gales, no 94. Foi semifinalista no concurso internacional de canto em Toulouse, na França. Estudou na Escola de Música Vila Lobos. Foi solista na ópera Turandot, na Praça da Apoteose do Rio de Janeiro. Fez o papel do Dr. Granville na ópera La Traviata, no Teatro São Pedro, São Paulo, inclusive na reinauguração do Teatro de Manaus. Lá foi com coro, né? Coral, teatro. Exatamente, coral, Coral. E ele interpreta obras de Verdi, Haydn, Handel, Mozart, Schubert, ou seja, é um cantor lírico do mais alto calibre. É uma honra para nós, é um orgulho para o Brasil ter um talento como você. Orlando, fala um pouquinho da sua... Um pouquinho mais do que eu não comentei aqui na sua apresentação aqui. Então, Pedro, eu comecei cantando mesmo, né, profissionalmente bem novo, a partir dos 19 anos. Muito difícil eu começar assim tão novo e voz de baixo, né? Eu tive esse privilégio, né? Mas comecei cantando desde pequeno, dentro de igreja, né? Com 14 para 15 anos, mais ou menos, a minha voz foi crescendo. E aos 19 eu estava dentro do coral profissional. Foi uma oportunidade muito boa. E foi dali que eu comecei realmente a tomar gosto mais pela música erudita, mais precisamente pelo gênero da ópera, né? Entendeu? E tive a oportunidade também de cantar junto do coral lírico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, coral lírico do Palácio das Artes de Minas Gerais, e tudo isso serviu para agregou para que eu pudesse me tornar um bom cantor, né, lírico, e ter o privilégio de hoje estar no coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo. Excelente. E como que você teve contato com a música? Pela igreja, basicamente? Foi sua porta com a música erudita? Não. Na verdade, a igreja só não influenciou em nada para mim para lá, né? Eu fui levado simplesmente através de um contato de um amigo meu que começou a fazer trabalhos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e ele me levou para conhecer um professor nosso, um grande professor, meu primeiro professor, chamado Joel Teles, que ainda está vivo lá no Rio de Janeiro.
E foi através desse professor que eu adentrei. Você é de onde, Orlando? Eu sou carioca, carioca da Gema. Opa! Nascido e criado mesmo na capital lá. E tive o privilégio de morar um tempo também, uns 2 anos na Zona Sul. Mas fui nascido e criado, nasci em Botafogo, porém fui criado na Zona Oeste, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Nasceu em Botafogo, já nasceu com a estrela, isso já tá... já diz muita coisa. Nasci com a estrela no peito, né? Exatamente. Estrela solitária, né? O fogão. E... uma pergunta, assim, nessa época de pandemia que nós acabamos de sair, como é que foi a sua vida profissional como cantor lírico nessa época? Foi muito difícil, porque as apresentações ficaram suspensas, né? Como é que vocês trabalharam? Como é que vocês ficaram? Isso é muito importante. Durante o processo Durante a pandemia, né? Nós trabalhamos normalmente, né? Fazendo vídeos, ensaios online também, e fizemos muita produção lá no teatro. Todos os corpos estáveis, e um dos corpos estáveis era o nosso, que é o coral lírico, né? Então, a gente tinha que manter. Primeiro que todo músico, todo cantor, principalmente, ele precisa regradamente estudar. É um trabalho, uma profissão muito séria, você requer muito cuidado com a voz, você precisa praticar, você precisa fazer técnicas praticamente diariamente e manter o repertório. Então, a pandemia foi um desafio para a gente. Primeiro que, graças a Deus, passamos por ela e passamos bem, em todos os sentidos falando, cada um dentro de sua casa, procurando manter a técnica, procurando manter a disciplina, fazendo os vídeos, fazendo as gravações, e assim produzimos muita coisa. Não ficamos parados. Mas é complicado, não? Você não está no palco. Eu imagino que a sonoridade, não é, dos teatros é muito diferente para você treinar e praticar na sua casa do que num espaço adequado, não? Sim, não foi tão fácil também, né? Mas o importante é que nós fizemos muita coisa, assim, mesmo online fazíamos. Estudávamos online, inclusive. Né? Certo. É pena que a gente não tinha permissão para poder gravar, senão eu mandava como eram os estudos. Fazíamos estudos, leituras, inclusive. E como as demais profissões, nós tivemos que nos adaptar a essa situação. Essa série de vídeo que você está fazendo aqui, está gravando comigo hoje, ela veio desse fruto, né? Esse modelo que você está vendo aqui, de bater um papo e tal, ele surgiu logo nos primeiros meses da pandemia, porque nós do Instituto não suspendemos as aulas, nós não suspendemos as atividades, nós praticamente ficamos só o primeiro mês, alguma coisa assim, não lembro mais, sem atividade, que não sabíamos direito o que fazer, mas imediatamente já migramos para o online. Então, alguns professores gravavam vídeo, outros davam aula online. Eu fiz as duas coisas, né? Eu dava aula online via Google Meet ou via outro meio. Também dei aula ao vivo pelo YouTube, né? Se alguém quiser dar uma olhada lá no meu canal, depois pode dar uma olhada. Tem aula minha gravada lá, todas as aulas minhas eu deixo aberto lá, por curiosidade, a pessoa pode assistir lá as minhas aulas. E aí esse bate-papo, antes de voltar às aulas, né, surgiu essa ideia de, poxa, nós temos que manter esse contato com os alunos, né? A palavra que nós usávamos muito é o acolhimento, né? O aluno tem que se sentir acolhido mesmo nesse período de pandemia. Então a ideia surgiu de fazer assim, bom, se está complicado para dar conteúdo, que a gente depois não pode cobrar, muitos alunos não tinham acesso a computador, o Instituto Federal fez todo um trabalho de apoio aos alunos, com chip, equipamento. Tem alunos menos favorecidos, que não tinham condições de acompanhar online,
E aí surgiu a ideia, falei assim, bom, eu vou começar a gravar alguns vídeos culturais, com entrevistas com pessoas interessantes, e vou disponibilizar. E foi um sucesso, né? Foi muito bom. Já aviso que esse é um vídeo gravado no meu canal, que é o prof.robsonif, IF, e não é um canal monetizável, tá? Como é um canal criado em função do Instituto Federal, eu sou um funcionário público, esse canal não tem nenhum tipo de retorno, nem do YouTube, nem monetização, nem nada disso, tá bom? Sim, então, sim, é um canal, é um trabalho acadêmico. E também, assim, eu aceitei pelo fato de poder mostrar também a importância desse trabalho nosso, né, que nós temos, e também divulgar mais para que as pessoas possam entender um pouco mais o nosso lado da música erudita, entendeu? É muito importante para a gente. Verdade. Você falou que então você cantava na igreja, depois um amigo seu levou você para trabalho. Em que momento, Orlando, que você falou assim, bom, eu vou ser profissional de música? Isso foi de repente, foi vindo aos poucos? Como é que você virou um cantor profissional? Exatamente. Pois quando eu comecei a cantar, que eu estava bem novinho, eu fiquei mais ou menos cantando um ano nesse coral, que era chamado Coral Ópera Brasil. Tá? E quando foi, acho que em abril, não me recordo bem, abril ou maio de 1989, houve a queda da Lei da Cultura, quando entrou o Collor, e o coral, infelizmente, ele acabou. E aí, lógico, né, quem tinha condições, alguns foram embora para a Europa, para os Estados Unidos, outros ficaram, pessoas muito talentosas. E é lógico, né, eu tinha que decidir a minha vida, né? Mesmo com toda a dificuldade, eu resolvi encarar o desafio, né? E eu consegui, um ano depois, parece, já entrar na faculdade. Comecei a fazer a faculdade de bacharelado em canto. E foi difícil tomar decisão, porque eu sei que trabalhar com música é bem difícil, principalmente no caso da música erudita. Sim. Mas era um desafio. E eu resolvi aceitar. É lógico, durante esse tempo, passei por várias crises, passei por várias situações bem difíceis. Tem uma época também que eu parei de cantar profissionalmente, pensei em abandonar tudo, mas até que a oportunidade forte bateu para mim, há quase 15 anos atrás, e aí eu realmente firmei meu passo e eu foi em frente. A subir novamente, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Então você é formado em canto. Não cheguei a me formar, acabei mudando meu curso para licenciatura, mas eu fazia o curso de canto, bacharelado em canto, mas eu acabei me formando em licenciatura. Então, o canto, a formação do bacharelado em canto também é importante, é muito importante na vida do cantor lírico. Tá? O fato da pessoa não ser bacharelada ou ter a graduação em canto não exime ele de ser um cantor, até mesmo um bom cantor ou um excelente cantor. Porque o que faz ele ser um bom cantor é a disciplina na hora de estudar o canto, a técnica, pegar um bom professor, e é lógico, se você vai para uma faculdade, também vai te agregar mais conhecimento ainda, com certeza. E acho que facilita também para você lecionar, inclusive, né, no nível superior. Sim. E coisas do tipo, né, a formação oficial, por assim dizer. É claro que o canto é um dom, mas o dom também precisa ser desenvolvido, não é? Sim. Como é que você desenvolveu? O que você acha que mudou do seu... Alô, Orlando? Oi, peraí. Deu uma travada aí? Voltou, tivemos pequena falha.
Eu estava dizendo que o canto também, é claro que o talento precisa ser desenvolvido, não é? Como é que você Sim. vê o Orlando de 10, 15 anos atrás com o Orlando de hoje? O que você acha que você mudou como um cantor lírico aí? O que você vê dessa transformação? Ah, com certeza, né? Eu posso ver praticamente uma transformação muito grande, né? Primeiro, a minha extensão vocal, ela aumentou, né? Eu tinha, vamos supor assim, eu tinha uma oitava e meia de voz. Não era isso, mais um pouco, tá? Hoje eu já tenho duas, ou duas e meia mais ou menos, né? A minha extensão vocal aumentou, o tamanho da minha voz aumentou, a minha técnica hoje ela está muito mais apurada porque eu voltei à cena, trabalhar, voltei a fazer técnica, eu voltei a estudar, houve um progresso muito grande, né? Eu hoje lido com grandes profissionais, excelentes cantores do mundo todo, onde ao trabalhar com ele você também aprende muita coisa, e eu estou diariamente trabalhando a minha voz. Então, assim, em todos os sentidos, eu só tive ganho no meu lado profissional de canto, como cantor. E nós vemos cantores líricos, né? Bom, um comentário para nossa audiência que eventualmente não conhece um pouco da música erudita, né? O termo técnico é música erudita, que é normalmente essa música que a gente ouve orquestral, ópera, esse tipo de coisa. E na gíria as pessoas costumam se referir com música clássica, né? Tá tocando uma música clássica, né? Música clássica é uma música dentro de um período, né, da música erudita, é isso? Uhum. Exatamente, porque a música erudita, como você me falou, ela tem vários períodos. Clássico, romântico, clássico, neoclássico, barroco, romantismo, moderno. Contemporâneo. Foi muito contemporâneo, muito importante você frisar. Então, a música ela é erudita com as suas várias, com as suas variações. Com as suas variações, isso. Então, quando vocês, nossos amigos, quando vocês ouvirem alguém falando música clássica, não precisa brigar com a pessoa, não vai ser chato de tentar corrigir a pessoa, mas sempre que você ouvir a pessoa falar, essa música clássica, o termo técnico é música erudita. Porque normalmente as pessoas conhecem, é mais conhecida como música clássica, mas na verdade, para a pessoa que, se você for falar com uma pessoa conversar com uma pessoa que seja mais entendida no assunto, ele vai achar que você está falando de um período. Entendeu? É que eu acho que talvez o período clássico, Beethoven, Mozart, né, esses compositores mais marcantes, né, então acabou que virou meio gíria, né, se referir à música clássica, porque esse período é o período, vamos dizer, o período de ouro, né, que a música erudita ela estava no seu apogeu, né, no seu apogeu. Aquela ascensão muito forte, né? Você também comentou que trabalhou com outros artistas. Bom, eu queria voltar. Eu ia fazer uma pergunta e acabei mudando de assunto. Eu já vi cantores, Pavarotti, Carreiras, Maria Callas, que elas cantam até praticamente o fim da vida, né? Como é que funciona a questão do cantor lírico ao longo da vida? A entonação muda? A voz, né? Como que funciona? Como é que funciona? A tendência da voz de quem canta, tanto lírico quanto palavra, no caso eu estou falando lírico, né? Sim. A tendência dela realmente assim, ela tende um pouco a ir caindo um pouco a qualidade. Tá? Agora, existem pessoas que são privilegiadas com a voz e que cuidam muito bem daquilo que tem. Então, se você for privilegiado e cuidar, com certeza, você vai ter uma longevidade vocal muito maior do que qualquer outra. Entendeu? Entendi. Então, vamos propor um exemplo. Eu vou falar de Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, ela foi uma cantora, ela cantava de tudo, inclusive ópera. Ela tinha voz de ópera. E cantou até o fim da vida. Até praticamente
uns 2 meses antes dela vir a óbito, né? Sim. E outros cantores, teve muitos cantores aí. Eu falei dela aqui do lado que ela, tudo bem que ela era mais do lado popular, mas também todo mundo conhece a vida dela e a história. Ela sabe que ela também cantava o clássico. E o que você faz? Vamos lá. Recomendações de manutenção da voz. Isso é importante para mim, que apesar que não canto nada, nem no chuveiro eu me arrisco, mas sou professor. Então, nisso nós temos em comum, Orlando. Vivemos praticamente da voz, né? Eu dou aula, então a voz é o meu instrumento de trabalho. Recomendações para você que está nos assistindo, recomendações profissionais do Orlando Marcos para manutenção da voz e da garganta, aí, Orlando. Primeiro, né, eu acho que primeiro você tem que ser uma pessoa bem regrada para poder manter, porque a voz ela é diferente dos demais instrumentos. O sopro é fabricado, um trompete é fabricado, um violoncelo também é fabricado, todos os instrumentos são fabricados. A voz, ele é um instrumento que já vem contigo naturalmente. Então, a manutenção dela também não é tão fácil, não. Você tem que ter essa consciência. Então, o principal é você manter sempre a técnica em dia, fazer técnica preferencialmente todos os dias, tá? Tem uma fruta que é muito boa, que todo mundo conhece, mas ela é uma das melhores, as cordas vocais agradecem você comer uma dela por dia, que é a maçã. Maçã. Lubrifica Maçã. as cordas vocais, e conforme você mastiga, você também trabalha toda essa musculatura aqui está envolvida aqui no seio da face aqui. Isso é muito importante. Legal. Gargarejo também é muito importante. Gargarejar pelo menos uma, 2 vezes por dia, com água morna, que você vai também estar trabalhando a questão aqui da sua laringe. São coisas simples, não tem muito mistério. As frutas cítricas também, de modo geral, são muito bom, né? Mas tem que ter cuidado um pouco com o limão, que o limão ele pode ressecar um pouco a mucosa vocal, isso é confirmado. Então, é uma fruta que a gente tem que ter cuidado com isso. Chocolate, café? Olha, o café não é recomendável. Não é? Não é recomendável. É lógico, você não vai deixar de tomar, pode tomar, claro. Mas é lógico, o ideal é que você não faça isso diariamente e principalmente muitas vezes. Mas isso é recomendação médica. Está lá de coisas importantes que você pode fazer para manter a sua voz. Entendeu? Legal. E aquele negócio, né? Agora, essa questão, Rolando, você pode tomar gelado? Posso. Você pode tomar quente? Posso. É lógico, nunca em excesso. Nunca em excesso, porque nada em excesso não é bom. Tudo em excesso é ruim, principalmente no caso para a voz, né? O que eu sei que não é recomendável na questão do gelado é quando você está com a laringe muito aquecida. Porque até uma questão para evitar um choque térmico, né? Entendi. Então, isso... Mas com relação a isso, você pode ter praticamente normalmente, tomar um sorvete de boa. A história de beber água e molhar ao longo do que você vai falando. Você toma uma aguinha? Dá para tomar uma água durante a apresentação, por exemplo? Tem um período quando nós estamos fazendo ópera, não dá. Encenando. Agora, quando nós estamos num concerto longo, a gente pode até levar uma garrafinha de água e tomar. Tranquilamente. Nem no intervalo de cena você não molha a garganta? No intervalo de cena com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Agora, o principal que vai manter a sua voz saudável sempre, com certeza, a qualidade do seu sono. Sono. A qualidade do sono. Preferencialmente de 8 até 10 horas. A viveira, ela dormia 10 horas por dia. 10 horas. Mas é difícil uma pessoa... É difícil.
ter esse tempo para dormir, né? 10 horas e você vê até onde ela foi. Mais de 90 anos cantando e cantando bem. Cantando bem, isso que é importante. Cantando muito bem. Não só cantando, né? Não só cantando. Orlando, vamos dar uma paradinha nessa primeira parte, mas para encerrar essa primeira parte, eu queria tocar um pequeno vídeo que o Orlando me enviou, que é ele ensaiando uma música com a nossa colega Virgínia Villanova, pianista. O que você está cantando ali, Marco? Orlando? Ali eu estou cantando a área I Got Plenty of Nothing, do Gershwin, da ópera Porgy and the Bess, de George Gershwin. Ok, então vou convidar todos para ouvir. Nós vamos colocar aqui e depois encerramos essa primeira parte e voltamos logo em seguida. My God.